Bom dia, divinos e amados do meu coração. Como que passaram o dia de ontem para hoje? Como que foi a segunda lição? Tiveram alguma experiência? Se quiserem comentar aqui, vou ficar muito feliz de ler e a gente compartilhar essas primeiras lições que são muito importantes. Pode parecer que não, né? Quem ainda não está entendendo direito, mas, como Jesus vai colocar aqui na terceira lição, não precisa se preocupar. Faça isso de forma bem leve, sem nenhum julgamento, né? Só apenas observando. E aí, gente, eu tava aqui pensando se eu ia começar a gravar agora, porque estão fazendo obra em algum local aqui, tem a construtora do prédio está aqui fazendo alguns reparos em algumas unidades, então eu não sei. Agora o barulho tá baixo, mas às vezes aumenta, né? E eu tava querendo muito gravar para vocês agora, antes que eu tenha que sair, porque eu acabei de ler a lição, eu sempre faço isso, eu leio a lição antes para depois falar com vocês. E já tive muitas ideias aqui do que falar, do que eu vi ontem, né, do texto que eu também li, que acabou aparecendo para mim, e aí tem tudo a ver com essa lição. Então eu espero que eu consiga, nesse espaço de tempo aqui da 3D, vamos ver se eu consigo. Tá vendo? Estão fazendo barulhinho. Não queria que incomodasse vocês aqui, porque acaba que a gente tira um pouco da atenção, né? Bem ou mal. Mas vamos lá, se começar muito alto, eu paro. Lição 3. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo neste quarto. Aí ele coloca aqui, em chaves aqui, nesta rua, desta janela, neste lugar, né? Nas outras lições, a gente viu que ele colocou para a gente falar, né, que não significa nada. E hoje ele está falando que a gente não compreende. Então vamos entender aqui o que a gente não compreende, que sem julgamentos, sem pressa, como ele colocou ontem, tudo no seu tempo, né? Vai ser assim. E então vamos começar. Primeiro parágrafo. Aplica essa ideia do mesmo modo que as anteriores, sem fazer qualquer tipo de distinção. Então a gente vai olhar para essas coisas sem diferenciá-las, né? São apenas coisas que a gente está olhando aqui, não significam nada e hoje a gente sabe que a gente não compreende coisa alguma que a gente está vendo aqui. Então, o que quer que vejas venha a ser um sujeito apropriado para aplicar a ideia, né? Então, o que for que você veja primeiro, certifica-te de não questionar a adequação do que quer que seja para a aplicação da ideia, né? Então, você não precisa dar nomes, ficar se perguntando por quê, né? A ideia aqui é que você olhe e você passe os seus olhos, entenda que você não compreenda, né? Eu não compreendo coisa alguma do que vejo neste quarto, né? Você vai olhar e você não vai julgar e também não vai distinguir essas coisas uma das outras. Estes não são exercícios de julgamento. Qualquer coisa é adequada, desde que a vejas, né? Então é importante que você veja as coisas. Algumas das coisas que vês podem ter um significado emocionalmente carregado para ti. Por isso é que ele fala aqui para a gente não distinguir, porque muitas vezes você vai olhar algumas coisas e você vai querer dar o significado, né, do que é aquela coisa. No caso, eu estou vendo aqui um mouse ali, né? Eu posso tentar entender onde que eu comprei aquele mouse. No caso, eu ganhei aquele mouse. Quem foi que me deu aquele mouse? Quando foi que me deram aquele mouse? Por que me deram o mouse? O grau, o relacionamento que eu tinha com a pessoa que me deu o mouse. Então, olha quanta coisa que a gente pode tentar entender de algo. O que não é o objetivo aqui. Ele quer que você não faça qualquer julgamento sobre isso. Ele quer apenas que você veja sem dar qualquer significado emocional. Tenta colocar esses sentimentos de lado e meramente usa-as, assim como usarias outra coisa qualquer.
Segundo parágrafo. O sentido dos exercícios é o de ajudar-te para que limpes a tua mente de todas as associações passadas, para veres as coisas exatamente como aparecem para ti agora, e para que reconheças quão pouco realmente compreende a respeito delas, né? Então, exatamente isso que eu falei, você olhar o mouse como um mouse sem dar o significado do que é um mouse, para que ele serve, quem foi que me deu, se ele é bonito, se ele é feio. Então, a gente não vai fazer nenhum julgamento emocional também, de não ficar remetendo a essas associações passadas. Então, que eu acho que eu já falei aqui, vou continuar. Eu acho que eu já falei a parte do título anterior, mas deixa eu repetir, vai. Portanto, é essencial que mantenha uma mente perfeitamente aberta e desembaraçada de julgamento ao selecionar as coisas às quais a ideia para o dia deve ser aplicada. Então, gente, acho que essas batidas aqui estão fazendo com que eu perca um pouco o foco. Eu quero falar com vocês, quero que dê tempo de eu falar antes de eu sair. E não queria ter que parar, porque essa lição realmente é muito importante. Inclusive, eu quero também fazer essa lição daqui a pouco. Eu li, estou fazendo com vocês, e depois eu quero fazer a prática também. Bom, vamos terminar aqui e aí eu continuo. Para esse propósito, uma coisa é como qualquer outra, igualmente adequada e, portanto, igualmente útil. Então, vejam aqui que ele colocou todas essas coisas no mesmo nível, né? E para entender que eu não compreendo coisa alguma do que eu vejo neste quarto, né? Então, vou olhar e vou ficar sem julgamento, vou colocar no mesmo patamar todas as coisas, não vou dar significado a elas e vou entender que eu as não compreendo. E para que a gente não volte ao passado, né? No emocional do passado. Depois eu vou tentar tirar esse barulhinho aqui, gente, na edição, porque eu sei que pode atrapalhar vocês, né? Mas eu achei muito interessante ele falando aqui, né, nessa terceira lição, e falando do passado, para a gente não voltar nessas emoções passadas, né? E ontem eu assisti um filme, na verdade eu comecei a assistir esse filme, eu tô aqui no final de semana, né? E eu comecei a assistir o filme, agora eu já não tô mais no final de semana, ontem eu estava. E aí eu comecei a assistir esse filme, só que eu não tive muita paciência, achei que até a ideia era legal, mas era um filme muito pesado, muito drama. Comecei a sentir que eu tava ficando meio para baixo, né, com as músicas, sempre tem aquelas músicas. E se eu conseguisse fazer isso no filme, como tá falando aqui, eu não compreendo nada, né? Mas eu realmente não consegui separar, assim, o filme para me passar alguma informação útil, sem que eu ficasse julgando. Mas a ideia era muito legal, um filme de ficção científica, em que tinha uma empresa que podia vender as almas, né? Era, na verdade, uma ideia para tirar aquela sensação de peso da pessoa. Muitas vezes a pessoa está muito ansiosa, emocionalmente, né? Carrega aquelas situações do passado muito forte, então tudo é lembrança e ela entra em depressão e ela está triste. Então o objetivo que essa empresa queria era tirar esse peso das pessoas, né? Mas aí, lógico, tem a sua consequência, porque Deus fez, o que Deus fez é maravilhoso e se a gente for mexer, né, não vai dar certo, porque o importante é que nós estejamos conectados com Deus, com aquilo que Ele quer para nós. E aí, durante as lições, nós vamos ver isso cada vez mais presente. Mas muitas pessoas não têm consciência ainda, né? E querendo se libertar dessas situações difíceis, desse peso, dessa dor, podem recorrer a situações. Lógico que isso é um filme de ficção científica, né? Não há essa possibilidade, mas algumas pessoas recorrem a outras coisas também para tirar esse peso, né? Como muitas vezes remédios. Não estou falando que não é bom, tá, gente? Tem pessoas realmente que precisam. Eu mesma gosto muito, às vezes, de tomar uns calmantes naturais, uns chazinhos, né? E de camomila, de capim santo.
que eu sei que acalma, às vezes a gente tá no dia a dia aí, e aí os nossos hormônios, tudo mexe no nosso corpo. Eu nem estou falando que isso é, não seria bom, mas no caso ele tirou a alma inteira, né? E aí ele se sentiu vazio, né? De emoções. E muitas vezes alguns antidepressivos, eu não sei agora, tem uns bem mais modernos, mas eu lembro que uma vez eu tomei um, quando eu era nova, que eu sofri um trauma de. Eu não gosto de falar muito coisa ruim, mas eu vou falar por cima, né? Que foi um assalto. E aí eu não conseguia simplesmente mais ficar no lugar que aconteceu aquele assalto, né? Então foi muito difícil para mim, porque eu precisava ir para lá, mas eu tinha muita dificuldade, porque eu lembrava daquilo. E aí eu tomei o antidepressivo e eu me sentia assim, eu me sentia como se não fosse eu. É, ficava neutra, né? Ficava meio que sem sentimentos, sem reações. Era assim, tanto faz, sabe? Eu não gostava, porque eu queria aquela situação de vontade de viver, de ir, de fazer as coisas, de motivação. E eu acabei ficando neutra. Eu não sei como é que estão agora, né? Tem alguns que não causam isso. Eu sei de pessoas que tomam e não sentem isso, mas eu sei que tem alguns efeitos, né, colaterais. Então é importante a gente dosar. E no caso, o. Ai, gente, tá muito forte o barulho, né? Eu tô preocupada que esteja saindo aqui, porque às vezes não sai muito o barulho, que nem no outro dia eu falei para vocês do barulho lá da rua, acho que nem apareceu muito aqui. Mas como esse é aqui em cima, eles estão batendo sem parar, pode ser que apareça. Mas eu vou tentar tirar. Então, em relação ao antidepressivo, é isso, né? Eu quis mais ou menos fazer uma associação com como o personagem ele se sentiu quando tirou a alma dele. E aí foi muito interessante, porque eu assistindo o filme, a pessoa que estava vendendo esse serviço para ele pegou um papel e explicou como é que a pessoa pode se sentir muitas vezes em relação ao passado, o trauma mesmo, né? E ele desenhou um elefante. E aí esse elefante ele estava preso. Ele mostrou que quando os elefantes são pequenos, eles ficam presos a um lugar lá, né, com uma cordinha, como se fosse um poste, e ele cresce ali preso num circo, né? Esses elefantes que são treinados para fazer esses shows. E aí o elefante, quando ele cresce, ele continua ali, porque ele entendeu que ele tem que ficar ali, sendo que na verdade ele já é grande, ele já é forte, ele pode sair, mas ele não consegue. E o mais interessante de tudo foi que no dia anterior eu tinha recebido no grupo que eu participo do WhatsApp, que tem várias histórias, né? Estão falando agora da criança interior, então eu fico ali lendo bastante da criança sombra, da criança sol, como eu expliquei para vocês, e contava a história do elefante, né? E na hora, engraçado, porque eu não lembrava de ter visto essa história. Quando eu li, eu pensei, nossa, mas geralmente não fazem isso com cavalo também? Eu pensava mais no cavalo, que ficava ali preso. Lógico que a pessoa, na hora que ela vai andar no cavalo, ela solta, mas aí depois prende o cavalo de novo para o cavalo não ir embora, se não tiver um cerco, assim, né? Então, eu tinha uma leve lembrança do cavalo, então me chamou muita atenção esse texto. E aí veio exatamente no filme, falando isso, né? Até eu filmei na TV esse trechinho do filme. Depois eu parei de ver, mas acho que a mensagem foi muito importante para mim, né? E então eu vou ler para vocês aqui esse textinho que eu achei muito legal, que aí tem tudo a ver com essas emoções aí do passado, para a gente já ir se identificando, né, de alguma forma, com essas situações que ele está pedindo que a gente não volte, que a gente não dê nome para as coisas, para que a gente não volte nessas emoções do passado. Então, aqui, peraí, gente, eu vou encontrar aqui o texto. Gente, então aqui, ó. A síndrome do elefante preso é uma metáfora poderosa sobre a prisão invisível que criamos dentro de nós. Dizem que quando um elefante é pequeno, ele é amarrado a uma estaca. Ele puxa, tenta fugir,
luta com toda a força, mas não consegue. Com o tempo, ele aprende uma lição silenciosa, entre aspas, não adianta. E então cresce, torna-se enorme, forte o suficiente para arrancar árvores, mas continua parado diante da mesma estaca, não porque não pode sair, mas porque acredita que não pode. Assim somos nós, muitas vezes. Carregamos estacas emocionais, memórias antigas, fracassos do passado, rejeições, medos e condicionamentos que nos ensinaram limites que não são reais. Em algum momento, tentamos e doeu. Tentamos e falhamos. Tentamos e fomos interrompidos. E sem perceber, transformamos uma experiência em sentença. A verdadeira prisão não é externa, é a crença. A síndrome do elefante preso fala sobre como a mente pode se tornar um cárcere mais eficiente do que qualquer corrente. Sobre como a vida muda, nós mudamos, mas continuamos obedecendo às versões antigas de nós mesmos, como se ainda fôssemos pequenos diante do mundo. Mas há um ponto de ruptura, o instante em que percebemos que a estaca não é mais uma condenação, apenas um hábito. Liberdade, nesse sentido, não é ausência de medo, é coragem de testar de novo. É olhar para o que nos prende e perguntar: isso ainda é verdade? Ou apenas uma história que repito? Porque chega um tempo em que o elefante precisa lembrar da própria força. E chega um tempo em que nós também precisamos. Então é isso, né, gente? Acho que tem tudo a ver com a lição, nada vem por acaso. Foi muito forte eu ver a mesma história no filme e também no grupo. E eu comentei com vocês, né, que quando eu era bem mais nova que eu tomei esse antidepressivo por um período e chegou uma época que eu realmente vi que não estava me fazendo bem e resolvi parar e seguir em frente e devo ter tomado aí uns 6 meses, 7 meses e aí eu não quis mais porque eu quis na verdade, ter as emoções que eu não estava sentindo e tentar fazer com que eu não ficasse voltando ao passado. Aí acho que eu fui fazer uma terapia para tentar entender, né, o porquê que eu estava sentindo tudo aquilo e bloqueando a minha vida. Eu não queria bloquear a minha vida, eu queria apenas me libertar desse trauma. Hoje eu já não lembro mais, não foi fácil, demorou um tempo, bastante tempo, aliás, para eu começar com autoconhecimento, entendendo um monte de coisa, esses medos aqui, até chegar nesse livro maravilhoso, que é isso, é para a gente perder o medo, é para a gente entrar em contato com Jesus, entrar em contato com a fonte, com o Espírito Santo, com Deus, e com todas essas coisas boas da vida. Mas isso é um processo e a gente vai caminhando, cada dia é um passo diferente, as lições são assim, para a gente ter, até mesmo esse barulho aqui, eu já passei por muitas coisas nas lições que eu falei para vocês, que eu não postei, né? Não sei se eu vou postar, mas eu entrava muito em contato com barulho, me irritava muito os barulhos, né? Uma coisa que me lembra, que me remete ao passado, algumas situações difíceis que eu vivi relacionada à perturbação do silêncio e tal, mas que hoje eu já estou conseguindo lidar melhor, né? Agora, daqui a pouco eu vou sair, então não vou mais entrar em contato com esse barulho, atrapalha, né? Acho que atrapalha todo mundo o barulho, mas realmente eu me estressava, o que agora eu tento não ver dessa forma. Então esse é o objetivo aqui do livro, tá? Que a gente ressignifique, é o que a gente está fazendo. E hoje a gente não vai compreender nada do que a gente vê aqui. E tá tudo certo, tá bom? E vamos lá, né? Amanhã tem mais uma lição e a gente vai com Jesus aí aprendendo a superar os medos, tá bom, gente? E o passado e as emoções negativas. Espero que vocês tenham gostado dessa lição, que o barulho não tenha interferido aí e que se vocês quiserem comentar aqui o que estão sentindo, se estão compreendendo, se estão tendo alguma dificuldade, eu vou adorar receber esses comentários. Curtam o vídeo se gostaram, né, do áudio, compartilhem com alguém que acharem que de repente está precisando aí superar também essas emoções difíceis do passado
e se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau!